O trem cortava a noite, o balanço suave das rodas contra os trilhos ecoando no vagão quase deserto. Helena recostou-se no assento, o livro aberto no colo há muito esquecido enquanto observava a paisagem escura pela janela. Era tarde, e o cansaço da viagem longa pesava nos ombros. Até que ele entrou. Um homem de jaqueta de couro preta e cabelo ligeiramente despenteado atravessou o corredor, jogando uma mochila no assento oposto ao dela antes de se sentar. Ele a olhou por um instante, um olhar rápido, mas que fez os olhos dela se fixarem nos dele. Noite longa, hein? Ele disse, a voz grave cortando o silêncio. Ela sorriu de lado, fechando o livro. Parece que sim. Para onde você vai? Ele se inclinou um pouco, apoiando os braços nos joelhos. Qualquer lugar que esse trem me leve. E você? Helena deu de ombros, sentindo um calor inesperado subir pelo pescoço. Mesma coisa, acho. O balanço do trem parecia embalar a conversa que começou despretensiosa sobre viagens, o clima, o café horrível da estação. Mas havia algo no jeito dele, na forma como os lábios se curvavam no meio sorriso ou como os olhos voltavam para os dela com uma frequência que não era casual. O vagão estava vazio, exceto por eles, e o isolamento criava uma bolha onde o resto do mundo parecia distante. Você já viajou sozinha assim antes? Ele perguntou, o tom mais baixo agora, quase íntimo. Helena inclinou a cabeça, brincando com o canto do livro. Algumas vezes. Mas nunca com companhia tão interessante. Ele riu, um som rouco que fez o ar entre eles vibrar. O trem deu um solavanco leve, e ela se desequilibrou por um instante, a mão escorregando para o assento ao lado. Ele estendeu a dele para ajudá-la, os dedos roçando os dela num toque que durou mais do que o necessário. Cuidado, ele murmurou, mas não soltou imediatamente. O calor da pele dele contra a dela era elétrico, e Helena sentiu o coração acelerar. Eu sei me cuidar, ela respondeu, mas não puxou a mão. Em vez disso, deixou os olhos encontrarem os dele novamente, e dessa vez não havia como disfarçar a faísca. Ele se inclinou mais, o espaço entre os assentos diminuindo. Às vezes, é mais divertido deixar outra pessoa cuidar. O balanço do trem os embalava como um convite. Helena mordeu o lábio, hesitando por um segundo antes de se levantar e sentar ao lado dele, o joelho roçando o dele. E o que você sugere para passar o tempo? Perguntou, a voz carregada de um desafio sutil. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, virou-se para ela, a mão subindo lentamente até o pescoço dela, os dedos traçando a linha da mandíbula antes de puxá-la para um beijo. Foi lento no começo, explorador, mas logo ganhou força, como se o trem tivesse acelerado junto com eles. O gosto de menta e algo indefinível nos lábios dele a fez suspirar, as mãos dela encontrando o peito dele sob a jaqueta. O vagão vazio era o palco perfeito. Ele a puxou para o colo, as mãos firmes nas coxas dela enquanto o balanço do trem ditava o ritmo. O tecido da calça dela roçava contra o dele, e o calor que subia era mais intenso que o barulho das rodas nos trilhos. Isso é loucura, ela sussurrou entre beijos, mas o sorriso nos lábios dizia que não queria parar. Louco é ficar olhando para você a viagem inteira sem fazer nada, ele retrucou, a voz abafada enquanto os lábios desciam pelo pescoço dela, arrancando um gemido baixo. As janelas embaçadas escondiam um mundo lá fora, e o destino final perdeu toda a importância. O trem chacoalhava, mas eles estavam em outro tipo de movimento, um que não precisava de trilhos. Quando o alto-falante anunciou a próxima estação, eles se separaram, ofegantes, trocando um olhar que misturava surpresa e cumplicidade. Acho que a gente perdeu a parada, Helena disse, rindo enquanto ajeitava o cabelo.